Então, estou à sua disposição. Muito obrigada. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Muito obrigada por vir aqui participar, para a gente conversar, trocar umas ideias. Mas Ótimo. primeiro, Sempre que eu bom acho que conversar com você. é um prazer também. Primeiro, eu queria que você falasse do que você conseguiu ouvir do podcast, o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. Olha, primeiro, obviamente, eu gostei muito da coragem, né, de você prestar essa grande homenagem ao jornalismo, né, que essa coisa... Infelizmente, hoje nós vivemos um momento onde tem muita gente que foi por um caminho de adjetivar. Eu não estou nem querendo botar culpa no jornalista. Eu sei que as redações teve muito corte de pessoal, muito corte de investimento. Então é difícil você pegar alguém e dar os recursos que precisa para uma investigação mais longa, para ficar semanas, meses em cima de um mesmo tempo, como já foi em outras épocas e tal. Então a gente sabe da dificuldade, né? Mas a maneira de resolver isso, ao que me parece, não é essa coisa de ficar só adjetivando. Fulano é fascista, fulano é comunista, fulano é isso. Porque senão, aí é que o jornalismo morre mesmo. Né? Quer dizer, no momento em que a investigação séria, como você faz, ela desaparecer e a gente ficar apenas na coisa da opinião, apenas na adjetivação, aí perde relevância mesmo. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o trabalho muito bacana que você fez de pesquisa, com provas. Esse é outro ponto importante também, né? Porque hoje o pessoal que também investiga tem muito essa coisa de segundo fontes e tal. Tudo bem, é importante. Mas dependendo da seriedade, da importância da acusação ou da bola que está sendo levantada, é realmente muito importante ter algum tipo de prova factual, de você ter um áudio, de você ter um vídeo. Inclusive, eu tenho uma teoria, que é coisa minha, da minha antropologia de botequim, que é o seguinte: existe um conceito, até tem um livro enorme, ele deve estar aqui, inclusive. Olha só, a quantidade de livros que eu tenho, mas eu ainda lembro onde eles estão. Chama Sociedade da Confiança, é um livro maravilhoso, recomendo. Esse livro é o seguinte: o Francis Fukuyama depois escreveu um livro sobre confiança, também seguindo esse conceito, que é o seguinte: eles têm uma maneira, esses sociólogos e cientistas políticos, eles têm uma métrica de quanto uma sociedade tem em índice de confiança, ou do que eles chamam, nesse sentido, de capital social. O que é isso? As pessoas confiam umas nas outras ou não? Né? Isso varia de sociedade para sociedade. Então, você tem sociedade onde as pessoas naturalmente confiam em desconhecidos, né? Quer dizer, se você está andando na rua e você pede informação para alguém, você parte do princípio que a pessoa vai dar uma informação correta. Ou, se você recebe uma oferta pelo correio, ou você vê numa revista uma oferta, mande seu dinheiro e receba. Você parte do princípio que aquele cara que está vendendo, ele é honesto. Ele não vai sumir com o teu dinheiro, ele não vai te dar golpe, etc, etc. Então, em sociedades onde você tem baixa confiança, e o brasileiro sempre ranqueia muito baixo em termos de confiança, é um país basicamente de gente desconfiada, que acha, que está sempre com o pé atrás, um em relação ao outro, achando que pode tomar um golpe, achando que querendo 2, 3, 5 garantias antes de fechar um negócio ou de acreditar no que a pessoa está falando. É importante essa coisa do áudio, do vídeo, quando você faz uma acusação, porque as pessoas naturalmente desconfiam. E aí o que acontece? Aí tem um fenômeno interessante que eu tenho reparado ao longo desses anos, que eu acompanho política. Quando você não apresenta nenhuma prova e só está na acusação, fontes do Planalto, fontes de não sei o quê, blá, 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 as pessoas costumam ser céticas e falar: não, acho que isso é coisa da imprensa, isso é coisa do jornalista, isso é coisa da oposição e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando você apresenta a prova, a opinião pública ela vira uma chave muito rápido. E ela passa da desconfiança para a credulidade de uma maneira assim quase repentina. Quando a pessoa vê o vídeo. Eu me lembro, por exemplo, aconteceu no Distrito Federal, aquele caso do Arruda, que era governador do Distrito Federal, e o Arruda foi filmado pegando dinheiro. Acho que você lembra disso. Eu me Eu lembro lembro. Uhum.
Porque até aparecer o vídeo, não, peraí, não sei. Apareceu o vídeo. O Arruda morreu politicamente de um dia para o outro. Entendeu? Então existe muito isso. Né? Quer dizer, porque a gente às vezes copia alguns vícios de imprensa de outros países, por exemplo, da imprensa americana, que tem muito essa coisa da fonte, ouvimos falar, uma fonte da Casa Branca e tal, mas é uma sociedade que tem mais confiança. Então, o sujeito que está lendo ali o New York Times, o Washington Post, ele não parte, principalmente o assinante desses jornais, claro, ele não parte do princípio que aquilo ali pode ter sido inventado pelo jornalista. Não que isso não aconteça, mas o leitor não parte desse princípio de uma maneira natural. Aqui no Brasil... Mas mesmo eles sofreram também, né, com a questão, assim, durante o período do Trump, eles também enfrentaram uma crise de confiança muito grande na própria imprensa, né, proliferou muito essa questão de checagem de dados por causa disso, então, assim, é um fenômeno também mundial. O que você deve imaginar, que eu não acho uma coisa totalmente desprovida de fundamento, tá? Realmente, depois do Obama, a imprensa americana, uma parte do meu trabalho é a análise política americana, somente depois do Obama, a imprensa ficou muito partidária, né, lá nos Estados Unidos. Então, não vamos fazer uma digressão para um outro assunto enorme, mas sim. Eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar a política americana, bem antes do governo Obama, você já tinha um certo viés, evidentemente, mas se fazia, por exemplo, o governo Clinton tinha investigação, o caso Mônica Lewinsky, por exemplo, foi 1 ano de denúncia até aparecer, ok, demorou, porque o Clinton era um cara muito amado pela imprensa, mas chegou uma hora que não tinha mais como segurar e o escândalo apareceu e aí a imprensa caiu matando em cima. Entre outros democratas que tiveram um pouquinho de boa vontade no início, mas foram pesquisados. Do Obama para cá, a coisa ficou um pouco mais diferente, porque começou-se a dizer que se você era contra o Obama, você era racista, entendeu? Você era obrigado a gostar do Obama. E aí a gente teve um pouco esse sabor aqui, logo no começo do governo Lula, que era, se você era contra o Lula, porque você era um elitista contra o presidente operário. Você não tinha direito de ter uma objeção. Eu me lembro de ter participado de debates nesse sentido, e eu já vou fechar esse parêntese, mas só um parêntese, que eu me lembro que uma vez eu me lembro de um debate com uma pessoa que defendia o Lula na época. Eu falei assim, eu respeito o Lula mais do que você. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu trato ele como presidente, eu trato ele como uma pessoa como qualquer outra, entendeu? Então, quando ele erra, eu estou dando para ele o benefício do livre-arbítrio de ter cometido aquele erro. E isso é uma forma de respeito, entendeu? Quando você trata ele como uma sub-raça, uma pessoa que não consegue tomar decisões, uma pessoa que tudo que ele faz é porque alguém induziu, ou porque foi traído, ou porque ele não tem condição de elaborar um esquema criminoso, o que depois acabou ficando provado, você está desrespeitando. Você não está dando ao Lula, ou seja lá quem for, dependendo da discussão, você não está reconhecendo nele inteligência e arbítrio, inclusive para cometer um erro. Entendeu? O que, para mim, me parece um profundo desrespeito elitista. Então, só um pequeno parênteses, mas isso aconteceu muito. A gente viu um embate muito pesado na imprensa americana durante o governo Trump. Realmente, isso aconteceu. Mas aqui no Brasil, essa desconfiança já é uma coisa antiga, né? Você tem aqui um caso... Desculpa, não vou fazer uma digressão sobre isso, tá? E se eu estiver fazendo, me corta, por favor. Mas tem um período na história do Brasil que vai de 1951 até 54, que são 3 anos que dariam um thriller de Hollywood, que foi a briga do Carlos Lacerda com o Samuel Weiner. E que tem a imprensa e um jornal, que é a Última Hora, no centro dessa polêmica, né? Quer dizer, o Getúlio Vargas, quando ele volta ao poder eleito, ele sabia que a imprensa basicamente não gostava dele. E ele quis ter uma imprensa oficial. Então ele pega o Samuel Weiner e via bancos oficiais e, enfim, outras formas de financiamento, ele dá um jeito do Samuel Weiner criar o jornal mais moderno, mais importante, com um projeto gráfico totalmente inovador
e vendido a 1/3 do preço dos concorrentes. Ainda tinha um dumping de preço. Né? Então ele era, entre aspas, vamos dizer, tecnicamente, o melhor jornal do país, o mais moderno, com o melhor projeto gráfico, com os grandes colunistas, o único colorido, né, que tinha, né, um projeto gráfico totalmente diferente dos concorrentes, e ainda era vendido por 1/3 do preço dos concorrentes. Então ele entrou para quebrar mesmo todo mundo. Ele entrou. E fora que as propagandas oficiais eram, né, quer dizer, toda a publicidade oficial era direcionada à última hora e tal. E era claramente, ninguém vai discutir isso, era um jornal governista, era um jornal getulista. Né? Então, o Brasil já tem uma história longa dessa coisa de você olhar a imprensa e falar, esse cara aqui está com o governo, está contra e tal. E isso está muito arraigado na maneira como a gente encara a imprensa e, de novo, não 100% desprovido de verdade. Eu costumo brincar dizendo que ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo vem de algum lugar, todo mundo tem alguma cosmovisão. Mas a gente tem que lidar com a realidade. Esse é um dado da realidade. Então, dito isso, é por isso que o teu trabalho é tão importante, porque você não fica apenas adjetivando ou criando apelidinhos, fazendo coluna de jornal, como eu já vi, só com xingamento, fascista, fascista, fascista. Eu não faço opinião, assim, raramente uma análise. Sobre alguns temas que eu domino mais, eu prefiro também ficar no campo da notícia e da reportagem, porque eu acho que, de fato, a gente precisa investir em reportagem, sabe? Assim, eu acho que é onde a gente consegue construir informação e construir conhecimento também. Uhum. Porque se a gente não trouxer informação, dado, isso que você está falando, prova, documento, entrevista, depoimento, aí a gente vai ficar opinando em cima de coisas que a gente não domina, não sabe. E aí eu acho que, assim, até depois vou te perguntar um pouco mais especificamente sobre isso. Eu, quando comecei lá atrás, assim, faz um pouco mais de 3 anos, a entender o que seria a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, para depois tentar entender quem eram as pessoas que estavam circulando ali ao redor dele, para depois tentar entender quando começou a cobrir o caso Queiroz, quando veio à tona a história da movimentação atípica do Fabrício Queiroz, que desembocou em toda essa investigação que, enfim, é contada no podcast. Eu senti muita necessidade de entender aquelas pessoas, conhecer aquelas pessoas, o perfil daquelas pessoas, quem elas são, de onde elas vieram, porque senão a gente não consegue entender o que estava acontecendo, e mesmo as relações entre as pessoas. Aliás, você sabe que a minha formação profissional é na publicidade. Então, deixa eu dar uma de publicitário. Gente, assinem o UOL Investiga, tá? O podcast. Então, para não dizer que a gente não fez um merchan, que a gente não fez propaganda, o meu lado publicitário aqui falando, por favor, Ju, faça o seu merchan, entendeu? Vou fazer minha propaganda, então. O UOL Investiga a Vida Secreta de Jair. Amanhã é o último episódio. Terminou, 4º episódio da temporada. Não deu para fazer mais por enquanto. Foi muito trabalho para chegar até esse 4º episódio. Acho que quem ouviu até aqui vai gostar. Já conhece um pouco, porque, enfim, a gente foi dando matérias ao longo da semana, adiantando um pouco do conteúdo. Mas eu acho que tem ali fechar a história, amarrar bem como é que isso chega no presidente, sabe? Ale, quais são as provas, quais são os documentos, quais são as questões que levam tudo isso para, enfim, na verdade, levam o Bolsonaro para o centro disso. E tem vai ter bastidores também para quem está ouvindo aqui, ainda não vai ouvir amanhã, mas tem bastidores da prisão do Fabrício Queiroz, como é que isso rodou dentro do governo, e mesmo lá no momento da operação eu consegui algumas coisas disso, mas assim, eu tive um trabalho, até aproveitando esse seu gancho de falar sobre prova, né, sobre que assim, o volume de informação que vem, né, nesse caso, sabe, sobre quem eram as pessoas investigadas, quem são, enfim, como é que elas se relacionam com
os integrantes da família Bolsonaro, o senador Flávio, o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, a família, as mulheres, a atual primeira-dama e as ex-mulheres do presidente. Esse foi todo um trabalho, trazer os fatos, entende, que envolvem cada um deles nessa história. Que é uma história que eles próprios escreveram, que a gente está contando, né? Como é que isso se desenvolveu. Então, Aliás, uma coisa absolutamente genial que você fez foi, por exemplo, botar um discurso dele falando dos médicos cubanos. Eu adorei aquilo. Achei aquilo absolutamente sensacional. Que ele falar que ficar com 10%, ficar com R$ 1.000, nem um rufião faria isso. Achei aquilo genial. Adorei. Esse até preciso dar o crédito, tá? Quem, assim, enfim, eu fiz o roteiro, mas eu fiz o roteiro e narrei, mas assim, também tem a apresentação da Gabi Pessoa, minha colega, que também ajudou a fazer o roteiro, junto com a Amanda Rossi, que também fez, ajudou a fazer a pesquisa para esse roteiro. E foi a Gabi que achou esse discurso, porque quando a gente começou a pensar, vamos fazer o podcast, e aí né, eu dei a ideia da gente fazer, assim, mostrar como, na verdade, o caso Queiroz trazia à tona uma biografia do presidente que a gente não conhecia, sobre vários aspectos da vida dele, pública como parlamentar, e também da vida pessoal, que estava toda envolvida com isso. E aí a gente foi fazer pesquisa nos arquivos da Câmara e a Gabi achou esse áudio do Bolsonaro, né, de um discurso dele na época do Mais Médicos, que ele falou, né, que assim, nem o rufião fica com 90%. E realmente, sabe, então encaixou assim perfeitamente na história. Eu queria te perguntar um outro aspecto que foi assim, super difícil para a gente trabalhar, porque assim, é sempre difícil trabalhar assuntos pessoais de pessoas públicas. Sim. Sem você fazer, assim, juízo de valor sobre a vida pública da pessoa, ter esse cuidado, e ao mesmo tempo não expor a privacidade da pessoa só porque ela é uma pessoa pública. Então, assim, eu tratei de muitos temas da vida privada, da família deles, mas porque eles estavam totalmente relacionados com as questões públicas, né, assim, com a investigação e com essas pessoas. Eu queria te perguntar, primeiro, o que você achou mais curioso, assim, sabe? Bem de pitaqueiro mesmo, o que te surpreendeu mais? E depois eu queria te perguntar como é que você acha que isso chega na base bolsonarista? De um modo, assim, o que você acha que surpreende mais ou se nada surpreende? Vamos lá. Antes eu queria fazer aqui um disclaimer que eu acho importante fazer para quem estiver aí acompanhando, para quem estiver ouvindo, é o seguinte. Durante o ano de 2016, foi um ano que eu convivi muito com a família Bolsonaro, porque eu participei da campanha do Flávio para prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, eu só queria dizer que, evidentemente, qualquer coisa que eu venha a falar aqui, eu nunca, de forma alguma, eu vou abrir qualquer inconfidência ou vou falar qualquer coisa que eu tenha presenciado naquele ano, quando a gente conviveu, quando eu estava prestando um serviço profissional para eles. Eu nunca faria uma coisa antiética e totalmente deplorável de comentar qualquer coisa que eu tenha visto ou ouvido naquele período. Eu vou falar aqui como analista, como jornalista e como alguém que está observando as informações que a gente sabe pelo nosso trabalho jornalístico. Tá? Então, só queria fazer esse pequeno e rápido parênteses. Tá? Bom, em relação aos áudios e ao podcast, eu sinceramente não vou dizer, eu fiquei muito surpreso com o material que você levantou. Agora, o conteúdo não é absolutamente surpreendente, porque esse esquema todo das rachadas e tal, desde o Furna da Onça, desde 2018, está aparecendo, né? O MP, com todas as dificuldades que o MP do Rio tem, nesse sentido, tem uma batalha política interna grande, o judiciário do Rio de Janeiro como um todo, a gente vê que tem aí um embate muito grande para conseguir ter investigações independentes, mas eu te confesso que o conteúdo em si não me pareceu absolutamente surpreendente. Agora, em relação a como isso bate no bolsonarismo,
Eu acho que nos militantes, nos eleitores, que não são os 57 milhões, tá? Porque isso é uma bobagem de dizer que ele teve 57 milhões de votos. Houve 57 milhões de votos contra o Haddad, contra o PT, né? Para uma mudança, né? E uma parcela desses eleitores que é uma parcela que continua com ele. Tanto que os candidatos apoiados por ele na eleição do ano passado para prefeito tiveram um desempenho pífio, né? Ele basicamente não elegeu ninguém em cidade relevante, né? Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, de norte a sul do país, é muito difícil você lembrar de algum candidato que ou tenha sido apoiado pelo Jair Bolsonaro ou se identifique com ele na maneira, por exemplo, que eu chamo de candidato arminha, que é aquele cara que tira foto fazendo arma. Candidato arminha. Eu chamo de candidato arminha. Porque toda cidade tinha um candidato arminha. Então, por exemplo, Belo Horizonte tinha o Bruno Engler, entendeu? Não teve nem 10% dos votos. Em Recife tinha um cara lá do PRTB, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, em cada cidade, você conseguia, bem ou mal, achar um candidato arminha. Ou algum candidato que já foi ligado a ele. Por exemplo, em Curitiba, o Francisquini, que foi um cara muito importante do PSL no começo, hoje já não está com ele, mas era alguém do PSL muito identificado, e isso não impediu que o Rafael Greca conseguisse o terceiro mandato dele como prefeito. Então, se você for olhando em Porto Alegre, por exemplo, só deu candidato de esquerda, a força da Manuela, e quem ganhou o Sebastião Melo, que é um cara do MDB, que é um cara de centro, mas é aquele centro puxadinho para a esquerda, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, candidatos de direita não deram nem para o cheiro. Você vai pegar o segundo turno em São Paulo, maior, mais importante cidade do país. O segundo turno foi Bruno Covas, o falecido, finado, saudoso Bruno Covas, um tucano, que tinha um candidato do João Dória, um candidato muito identificado com João Dória e, evidentemente, um contraponto ao bolsonarismo. O candidato de todo o Brasil que contou com mais apoio do Bolsonaro foi o Celso Russomano, em São Paulo, que não foi nem para o segundo turno. E o segundo turno foi quem? O finado Bruno Covas contra o Guilherme Boulos, entendeu? Que não pode ser mais esquerda, que não pode ser mais diferente do Jair Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Marcelo Crivella, que era o prefeito, ele foi explicitamente apoiado pelo Bolsonaro, abertamente. O Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, de onde eles vêm, de onde eles sempre se elegeram. Sim. E o Crivella perdeu. E o Crivella contava, além O Crivella não perdeu, né? O Crivella foi demitido, como alguns disseram aí, porque exatamente, foi tanta perda de votos. Olha só, e olha só, ele era o atual prefeito, então ele contava com a máquina da prefeitura, ele contava com o apoio do governo federal, ele contava com a simpatia do governo do estado ali, pelo menos do Cláudio Castro, né? Não, do Witzel não, mas do Cláudio Castro. E o próprio Marcelo Crivella tem a própria máquina evangélica, né? Ele tem a Universal, ele tem a TV Record, enfim, ele tem a máquina. Ele se não me engano, vocês podem me corrigir, ele é o primeiro ou o segundo cantor que mais recebe direito autoral do Brasil. Eu acho que é isso aí, sim. E ele aí, em termos de faturamento, eu acho que ele é o primeiro ou o segundo, entendeu? Então, ele tem uma máquina muito poderosa dele, que a máquina dele foi somada à máquina da prefeitura e à máquina do bolsonarismo, e somando tudo isso, não foi páreo para o Eduardo Paes ganhar um terceiro mandato. Né? E tem um sintoma também, Ale, que foi a própria Rogéria Bolsonaro, que foi candidata a vereadora, mãe do Flávio, do Carlos, do Eduardo, ex-mulher do presidente, que teve apoio dos filhos, que teve apoio também do próprio partido, que eles estavam filiados até... Assim, o Flávio saiu, agora está no... Não, ela recebeu um dinheiro muito grande do Republicanos para concorrer. Assim, dos candidatos nacionais, foi uma das que mais recebeu. E o próprio Carlos se reelegeu, mas perdeu 30% dos votos. Isso. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, eu não resisto. Tá? Vai lá. O Carlos, na eleição de 2012, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ele teve algo como 30 mil votos.
Na eleição de Sim. 2016, que ele concorreu junto com o irmão, que o amigo aqui de vocês fazia a campanha, o irmão dele teve 424 mil votos e ele teve 100 mil. Ele teve um... Então, eu acho, claro, puxa a sardinha um pouco do meu lado, eu acho que eu ajudei um pouco que a sua campanha foi votação. boa. Ele pegou um pouco de carona na votação do irmão. Quando Claro. o irmão... E aí, agora, na eleição de 2020, ele teve, acho que 70 mil, e ele, inclusive, perdeu para um candidato do PSOL, perdeu para o Tarcísio, se não me engano, que foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Mais Estou falando votado. aqui de memória, tá? Foi o mais votado do Rio de Janeiro, acho que o Carlos foi o segundo. Mas o PSOL foi muito bem votado, e os candidatos de direita, os candidatos Arminha, os candidatos ligados ao bolsonarismo não tiveram um bom desempenho. E o pupilo número um, vamos dizer o seguinte, se o Carlos fosse o Batman, ele tem um Robin, que era o Leandro Lira, que era um menino que era do Partido Novo, ele saiu do Partido Novo para os republicanos e virou mais bolsonarista que o Bolsonaro, grudou no Carlos de uma maneira o que é possível se grudar, né? E não se reelegeu vereador. Não conseguiu o mínimo para se reeleger. Né? Sabe um detalhe interessante sobre a eleição do Carlos o ano passado também, a campanha? Há pouco tempo eu fiz uma matéria sobre isso. Ele, pela primeira vez, você sabe muito melhor do que eu sobre essa questão de campanha, de publicidade, porque você estava na última em 2016, na anterior, né? Ele, pela primeira vez, porque a família Bolsonaro sempre se orgulhou muito de fazer campanha só com o que é orgânico nas redes sociais deles, não pagar anúncio, não gastar dinheiro com publicidade paga, né? Mas na campanha agora do ano passado, o Carlos gastou, se eu não me engano, aqui também vou falar de memória, mas eu fiz essa matéria, tá publicada na minha coluna. Eu acho que ele gastou cerca de 40 mil reais, 30 e poucos mil reais. É pouca coisa, nem a questão do dinheiro, mas não, é o fato dele pagar. Campanha de vereador não é pouco, não. Numa cidade. Mas o que me chamou a atenção foi ele, de fato, anunciar, fazer post patrocinado no Instagram e no Facebook durante o período ali do segundo turno. Ele fez, inclusive, crowdfunding, ele fez programas, por favor, me ajudem, eu não tenho dinheiro. Ele pediu voto, ele realmente pediu voto. Né? Isso eu lembro. Eu acho que eles... E aí eu pedi a ler para umas consultorias fazerem levantamento sobre a questão de como é que estavam as páginas, os perfis, né? Se o engajamento estava alto, baixo, tinha caído. E, de fato, eles constataram uma queda no engajamento de toda a família, de todos eles. Tinha uma queda, sobretudo no segundo semestre. E aí foi um período que aí tem a ver com o que a gente fala, enfim, com a história do podcast, que é pouco depois da prisão do Queiroz, o Carlos, sobretudo, que é quem lidera as redes sociais, que gosta de fazer aquele conteúdo, né, que vai para briga, né, atacando o adversário, criticando todo mundo. E aí eles passaram a ter que fazer uma defensiva de defender o governo. E aí aquele post dizendo, o governo entregou tal obra, investiu tantos milhões, não sei o quê. E aí, assim, algumas pessoas com quem eu conversei que fizeram esse levantamento falaram isso. Olha, isso está muito distante do conteúdo que eles usam geralmente para falar com a base deles, que é esse conteúdo meme raivoso. E aí começou a cair. E aí agora, no começo do ano, começou a levantar um pouquinho de novo, porque aí, enfim, eles voltaram a estar no ataque, né? De algum jeito, em alguns momentos. Mas as redes deles estavam em baixa, assim, tanto em engajamento quanto em emotion negativo, sabe? E aí me chamou a atenção isso. E já que nós abrimos um parênteses para falar da eleição do Carlos para vereador, eu vou contar uma curiosidade para quem está assistindo, se vocês não sabem. O maior doador da campanha dele foi o Marcelo Crivella. Né? Olha... O Crivella, de todo o dinheiro dos, vamos dizer, 60 mil reais, se não me engano, que o Carlos Bolsonaro levantou de doação, que está lá, Caixa 1, registrado no site do TSE, 1/3, 20 e poucos mil reais, um pouco mais de 1/3, foi doado pelo prefeito Marcelo Crivella. Curioso. Caramba!
É, e aí eu queria te perguntar também sobre isso, porque também teve, aproveitando o gancho do Carlos aqui, que teve a polêmica lá, que ele recebeu 10 mil, em plena investigação, tudo isso acontecendo, eles botaram 10 mil reais em dinheiro vivo na conta do Carlos na campanha. Porque, enfim, uma das questões que envolve toda a família é a quantidade de imóveis comprados com dinheiro em espécie o tempo todo, né? A própria denúncia contra o Flávio, em grande parte, quando aponta lavagem de dinheiro, está apontando essa questão do uso de dinheiro vivo. Ô, Ju, Como é só que uma você acha que... coisinha. Só uma coisinha. O pessoal está reclamando, dizendo que o meu áudio está baixo. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo bem. Não Só para tô, não saber, tô com porque tem problema para te ouvir, comentário não. aqui. O Brito Eu aqui está vi um dizendo que aqui também agora, mas eu tô te mas ouvindo bem. não é o primeiro. Um outro antes já tinha falado também, então só para saber. Então, de repente, você tem que aumentar aí o volume, alguma coisa e tal, mas ok. Desculpa, só esse Será que tem parênteses. onde aumenta Não, aqui? não, tá falando com ele, Ah, com o rapaz que está com a comentando. pessoa que tá ouvindo. Entendi. Ah, o Paulo Então, Cruz e acabou de aí, falar eu que ele queria está te ouvindo bem. perguntar, assim, Ah, que você falou assim, você sempre fala quando você analisa que essa história que envolve enfim, o caso, que popularmente, por causa da expressão, é conhecido como rachadinha, mas você sempre faz uma análise dizendo que isso não chega muito na base bolsonarista, né? As pessoas relativizam muito. Mas e a questão de comprar imóvel, casa, apartamento, assim, com sacola de dinheiro, você acha que isso também não impacta nas pessoas? Elas, enfim, também justificam isso? Como é que você vê? vamos lá. Essa questão é importantíssima. Então, o que a gente tem que dizer sobre isso? Em primeiro lugar, a questão da rachadinha, realmente, da maneira. Primeiro, tem até uma coisa, vocês vão me perdoar, até meio neurolinguística, né? Você tem o mensalão, o Sim. petrolão e a rachadinha, sabe? Então, assim, a própria palavra já conota algo menor, algo pequeno, né? Outra coisa é que você está comparando o PT, que ficou 13 anos no poder, com um governo que está no seu terceiro ano, entendeu? Então, existe também uma certa, vamos dizer, não vou chamar de injustiça, mas uma assimetria na hora de se comparar, porque você deveria, em tese, comparar o terceiro ano do Lula com o terceiro ano do Bolsonaro, né? Quer dizer, como estará o governo Bolsonaro se ele ficar 13 anos no poder? Né? Eu não sei, entendeu? Só que o pessoal pega os 13 anos do PT e alguns escândalos, especificamente Petrolão e BNDES, são coisas que apareceram bem depois. Apareceram já, inclusive, alguns do governo Dilma. E isso se compara com o governo Bolsonaro, que começou há 3 anos, há 2 anos e meio, 3 anos e tal. Então, em tese, se é um governo corrupto, não deu tempo de roubar tanto quanto o outro governo que era corrupto, que foi provado na justiça que era corrupto, mas que ficou tantos anos no poder, ficou décadas no poder. Né? Então, você, para roubar, você tem que ter acesso, entendeu? E é uma família Sim. de deputados, entendeu? O Jair vira presidente da República em 2019, entendeu? Então, ele tem 30 anos na política, mas ele foi vereador e 7 anos como deputado federal. Então, o que um deputado federal tem acesso? Por exemplo, cobrar rachadinha de salário de funcionários. Ele consegue fazer. Até onde ele vai, entendeu? Agora, ele consegue tirar 300 bilhões do BNDES? Não, ele não teve acesso ao BNDES, ele ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que primeiro eu acho que as pessoas têm um certo problema de senso de proporção nesse sentido, entendeu? Onde se compara, por exemplo, o negócio das estatais. Vira e mexe eu recebo meme, porque antes as estatais davam prejuízo e agora dão lucro. Bom, dão lucro por causa da Lava Jato, que esse governo destruiu, entendeu? Que demitiu o Sérgio Moro, que acabou com o COAF. Aí você fala, mas o que acontece? Você vai entender onde eu quero chegar. Basicamente, a grande competência que eu acho que esse governo teve em relação à narrativa foi criar essa ideia de que existe uma guerra cultural, política, uma guerra contra a esquerda, que a esquerda seria, e de novo, não estou dizendo que você é 100% desprovido de verdade, tá? Mas às vezes você pega um pouquinho de fermento e transforma num bolo, né? Não estou dizendo que o fermento não exista, entendeu? Mas às vezes o fermento é, né,
transformado num bolo. Então, o que acontece? Você vem há muitos anos com aquela história do Foro de São Paulo, com aquela história de que existe esse grande conluio de esquerdas latino-americanas, que existe, de certa forma existe. Existe uma certa leniência com as Farc? Existe. Existe. As Farc já tiveram assento no Foro de São Paulo? Já. Então, essas coisas são verdade. Isso não é teoria da conspiração. Mas isso foi montado de um jeito que foi colocado na cabeça, principalmente da classe média. Isso era uma coisa que as pessoas deviam ter também mais claro, que o Brasil é um país muito desigual, não só em renda, mas em experiências e uma série de coisas. Então, os eleitores brasileiros, dependendo do cluster onde ele está, a gente, em marketing político, usa muito a expressão cluster, dependendo do cluster onde ele está, ele encara a política de uma maneira muito diferente. Então, a classe média brasileira, por exemplo, ela é o que eu chamo de udenista. A UDN, para quem não lembra, foi um partido que existiu de 1945 a 1964, basicamente, durou uns 20 anos, e a UDN ela era o partido dessa classe média moralista, branca, de alto poder aquisitivo, do Sul e do Sudeste. Foi o partido do Lacerda, foi o partido de vários políticos que hoje são referências do que a gente entende por direita, por conservadorismo e tal. E a UDN não inventou isso. Existe uma parte da classe média brasileira que é excessivamente, no bom sentido, não estou criticando, preocupada com a corrupção. São justiceiros que se transformaram no que hoje se acostumou chamar de lavajatista. É aquele eleitor que endeusou, por bons motivos, o Sérgio Moro, e acreditou que a maneira de consertar o Brasil era desmontar grandes esquemas de corrupção, e isso não é uma tese só de direita, tá? Vocês vão lembrar, por exemplo, que o Padilha, no Tropa de Elite 2, como é que ele termina o filme? Um drone passando por cima do Congresso Nacional e falando: o sistema que é foda, parceiro. Então é a mesma tese do anti-establishment. Entendeu? Isso não é exclusividade ou da direita ou da esquerda. Você tem tanto na direita como na esquerda, até tradicionalmente, até mais na esquerda, se você for olhar em termos históricos, essa ideia, porque o Marx dizia isso, né? Dizia que no Estado burguês o governo era um escritório despachante da burguesia. Então já tinha essa ideia de que o governo era um sistema para ajudar a burguesia. Enfim, então essa não é uma ideia nova. Ela foi, claro, à medida que as décadas dos anos vão passando, vai ganhando novas conotações, novos sabores, mas existe essa ideia muito arraigada da política ser um clube de pessoas que governam para eles mesmos. Né? É o tal do sistema. A minissérie do Netflix, feita pelo mesmo Padilha, se chama o quê? O Mecanismo. Por quê? Porque é, de novo, a mesma ideia de que o mecanismo é o sistema, é o clubinho, é a máfia, é essa turma, essa elite que se junta para governar o país e excluir o resto da população. E se você fala em nome da população excluída, você é um populista, extremista, blá, blá, blá. Bom, enfim. Então, eu acho que, de certa forma, o bolsonarismo soube, como o Trump, como vários políticos de vários... Isso tudo até tem uma raiz que muita gente não prestou atenção, que foi o movimento 5 Estrelas na Itália, há mais de 15 anos, quando um humorista chamado Beppe Grillo, ele tomou de assalto a política italiana, ali no final da década de 2000, obviamente, no começo foi levado na brincadeira, como sempre, quando aparece um populista, todo mundo acha graça, acha que não vai a lugar nenhum, que isso é apenas uma piada, e na eleição, corrijam a minha memória se ela estiver errada, mas na eleição parlamentar de 2010 na Itália, ele fez 25% do Congresso, com o partido que ele tinha acabado de inventar. Entendeu? Então, assim, ali no movimento 5 Estrelas italiano, já tinha a semente de muita coisa que a gente viu na década seguinte. Ou seja, de uma certa reação dessas massas populares que não se sentiam representadas nesses segmentos que eles consideram elitistas. Bom, então, aonde que isso chega na política atual? O Bolsonaro era um deputado de baixo clero,
mas era um deputado que, mesmo dentro do baixo clero, ele atuava muito sozinho, ele tinha uma pauta muito particular de aumento de salário, de soldo, aposentadoria para PM, para militar e tal. Muitas vezes ele deu discurso com o plenário vazio. É uma foto que os bolsonaristas usam muito, se orgulham muito dele estar discursando para um plenário vazio, que é na cabeça do bolsonarista, uma prova de independência, uma prova de que ele era um maverick, que ele era alguém que trabalhava sozinho e tal, um idealista, e que isso... A Lei adorava falar, assim, tanto ele como os filhos adoram falar que vai acabar com a mamata, que vai acabar com a boquinha. Sim, 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 sim. Os caras que pegam um avião para ir para Israel, olhar spray e voltar, né? Enfim, acabou a mamata. Mas isso é o que é comprovado. Não estou nem entrando no assunto da CPI. Porque o que está acontecendo na CPI, se for provado, se metade do que apareceu na CPI for provado, a gente está no meio de uma pandemia onde estamos chegando a 600 mil mortos no Brasil e tinha a gente atrasando de uma maneira dolosa, criminosa, a compra de vacina, criando dificuldades para a compra de vacinas como a da Pfizer, como a da AstraZeneca, que foi a que eu tomei, para poder comprar essa vacina indiana, a Covaxin, que é uma vacina com o tal do vírus inativado ou vírus morto, que era a crítica que eles faziam ao Coronavac, que eu não sei se você lembra, que uma das coisas que eles falavam, essa vacina, chamavam de vacina, muito picareta aí, contratada, alugada pelo governo, que está aí nessa esgotosfera atual aí, pagando, destruindo o que sobrava das próprias biografias para ficar fazendo a defesa do indefensável. E muita gente ficava falando que a vacina ela não valia nada porque era uma vacina chinesa feita com vírus morto, que é o princípio da Covaxin, da indiana, lá da Bharat BioNTech, que é uma vacina que agora estão querendo comprar por 5 vezes o preço. Né? E que se não fosse um servidor pegar e dar um cavalo de pau e puxar o freio de mão, porque a despesa estava empenhada, estava assinado, ia ser pago. Né? Então, inclusive eu vejo gente cara de pau dizendo nenhum centavo foi pago, não foi, porque pegaram. Né? Eu vejo muito isso também com relação a essa questão da Covaxin, dizendo que não teve corrupção porque não saiu o dinheiro. Né? Eu vi um cara escrever isso no Twitter, e aí um gozador escreveu, você vai me perdoar vamos dizer, a liberdade do que eu vou falar agora, mas nesse horário eu acho que já pode. Um gozador pegou e escreveu assim, vem cá, se a sua esposa marcar um encontro com um amante, mas você descobrir antes e não deixar que ela vá, isso te faz menos corno? Ale, o meu marido fez essa mesma piada, enfim, piada crítica, e hoje, no almoço, a gente almoçando, e ele assistindo a CPI, falou a mesma coisa. Pois isso estava no Twitter, e é muito boa a comparação, né? Quer dizer, não é porque o dolo, o crime não ocorreu, que não havia todos os indícios que estava contratado para acontecer. Então, as investigações estão andando. Então, no momento atual, a gente não tem como bater martelo e dizer que foi isso que aconteceu. Nós estamos trabalhando em cima de evidências, mas está se montando um conjunto muito robusto de evidências de que havia realmente uma bandalheira no Ministério da Saúde, existia esquemas ali muito pesados e que não só levariam à corrupção, como à morte de centenas de milhares de brasileiros. Então, todo mundo que conhece alguém, principalmente que morreu, vamos lembrar que quando virou 2020 para 2021, o Brasil não tinha nem 200 mil mortes, entendeu? Sim. Então, dos quase 600 mil, quase 400 mil morreram em 2021, morreram esse ano. Esse ano que quando já tinha vacina, quando a gente já podia ter vacinado as pessoas. Exatamente, a gente já podia ter começado a vacinar em outubro, em setembro, em novembro. Pelo menos em dezembro, né? Que é assim, quando os Estados Unidos também e a Inglaterra começaram a vacinar, né? Acho que a Pfizer garantiria isso pra gente, né? Infelizmente não conseguimos. A Pfizer queria fazer a gente de vitrine para o mundo. Então vá lá, eu vou na tua data de dezembro. Se a gente tivesse feito uma grande vacinação em dezembro, os mortos a partir de meados de janeiro, em janeiro morreu muita gente por causa das festas e tal, e ali a partir de fevereiro, 90, 95% das mortes evitáveis.
Por exemplo, o ator Paulo Gustavo morreu em março. O Paulo Gustavo teria Sim. morrido? Não sei. Entendeu? Então, Não, e foi assim, teve um período ali, Ale, assim, falando de um aspecto mais pessoal, que aham, entre o fim de fevereiro e meados de março, assim, eu mesma perdi pessoas da minha família e amigos muito próximos também. Assim, se abria o Facebook, parecia assim, obituário. um obituário coletivo, sabe? Todo dia tinha alguém, tinha perdido um avô, um tio, uma Sim, tia, sim. mãe, pai, sabe? Um desastre coletivo muito horrível. Eu fiquei até umas semanas assim que eu não entrava no Facebook, eu não queria, não aguentava mais ler, não aguentava mais viver assim coletivamente o luto, sabe? Sim, sim, Muito, sim. muito pesado. E agora a gente também ainda está vivendo uma situação, hoje conversando com os amigos aí, preocupante, porque tem um grupo grande da população com a primeira dose e as pessoas Aham. acham que podem sair na rua sem máscara, só porque estão com a primeira dose, ou assim, relaxar, né? Como É. se Eu só a tomei uma, variante. eu só tomei uma dose da AstraZeneca e tô mascarado, tô com o mesmo procedimento. Só façam isso, Não, por mas favor. assim, na rua É. tem um pouco um certo, uma sensação de uma segurança maior, como se a contaminação tivesse controlada e não tá, né? É, Então, não tá. ainda Tanto que muito continua morrendo preocupante. muita gente. Continua morrendo muita gente. Ale, Enfim, mas só mas para não vamos perder não da perder o fio da pergunta que eu meada. te fiz, você não Isso. acha que a base bolsonarista se pergunta sobre a família Bolsonaro ir comprar apartamento com sacola de dinheiro? Não consegue Então, enxergar dessa maneira? vamos lá. Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, aquela explicação que eu tinha dado anteriormente, que eu acho importante, e que muita gente, somente do chamado campo progressista, tem muita dificuldade de entender, é que o cérebro humano normal, a psique normal das pessoas, ela é moral na sua base, entendeu? O dos progressistas também, mas eles não reconhecem. Mas, assim, basicamente, o ser humano, ele é moral, entendeu? Você está preocupado, antes de qualquer coisa, em saber se o que você está fazendo é certo ou errado, é justo ou injusto, é moral ou imoral, entendeu? Então, o que acontece? Quando se botou na cabeça de uma parte muito considerável da população brasileira de que há uma guerra contra o comunismo, que foi o que justificou 64, por exemplo. Né? Nós podemos fazer um paralelo ali com a AI-5, ali com a época do Costa Silva, do Médici e tal, onde você tinha tortura, onde você tinha exílio, você tinha os piores arbítrios cometidos com inimigos do sistema, não apenas com guerrilheiros, tá? Também tem essa fantasia que só se fazia isso com guerrilheiro, mas não era. E isso era tudo justificável na cabeça de muita gente. Ah, mas eles estão combatendo o comunismo, é uma guerra, e numa guerra morre gente. De certa forma, isso voltou. Né? Você tem muita gente que, quando você senta para falar, olha, mas e aí? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa responde muito raivosamente. Você quer o quê? Você quer que o PT volte? Então, por quê? A pessoa, qual é o subtexto? O que a pessoa quer dizer com isso? Eu sei que tem problemas, mas eu não quero ouvir, eu não quero saber, porque eu acho que se eu tiver. Que aí a gente volta àquela brincadeira que a gente fez do corno, né? O corno manso é aquele cara que não quer ver. Por quê? Porque se ele souber, se ele realmente reconhecer o que está acontecendo, ele vai acabar separando. E se ele não está afim de separar, ele prefere É não melhor ver. fingir que não aconteceu. Ele finge que não está vendo. Porque, por exemplo, sei lá, ou o marido ou a esposa chegou tarde, uma coisa meio estranha, você vai perguntar, escuta, por que o seu celular não atendeu a tarde inteira e você está chegando agora? A pessoa vai te dar uma explicação. Ah, porque eu estava com o meu chefe num lugar onde o celular não pega. Você vai aceitar a explicação se você quiser. E tem muita gente que vai aceitar a explicação porque sabe que, se investigar, se correr atrás, pode encontrar uma coisa incômoda. E se encontrar algo incômodo, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que fazer alguma coisa. E aí a pessoa não está afim de disparar esse processo, onde investiga e a investigação leva a uma conclusão e a conclusão leva a uma ação. Então, por exemplo, o sujeito vê uma reunião de clube de motoqueiro e acha que é o Brasil inteiro que está na rua
apoiando o Bolsonaro. E as pesquisas mostram que não. A rejeição nunca teve tão alta. Ele está perdendo de longe nos cenários, em todos os institutos de pesquisa. Ele não é hoje, pode mudar? Pode, mas hoje ele não é o favorito. Se a eleição fosse hoje, ele não era o favorito. Entendeu? Mas a pessoa que quer apoiar ele, porque comprou essa ideia de uma maneira genérica, o que a pessoa fala? Ah, não, aqueles 1.000, 2.000 motoqueiros que fizeram trânsito aqui na avenida, eles são um país, eles representam 120 milhões de eleitores ou 230 milhões de brasileiros. É uma bobagem, mas entendeu? 1.000 pessoas, sei lá, pega qualquer candidato que se candidatou em 2018, o João Amoedo, o Álvaro Dias, a Marina Silva, eles não conseguiriam reunir 1.000 pessoas? 2.000, 3.000? Conseguiriam, entendeu? Mas você tem uma vontade de muita gente de enxergar muita coisa, não porque ele, no fundo, ele saiba. Isso é até uma coisa. Quem conhece a obra do Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra britânico, que o pseudônimo, o nome dele é Anthony Daniels, né? Ele assina como Theodore Dalrymple. Ele foi um psicólogo forense durante muitos anos e ele escreveu vários livros sobre a experiência dele nas cadeias britânicas. E um que eu recomendaria, que é muito bom, chama A Faca Entrou. Por exemplo, que já tem em português, né? Mesmo, chama A Faca Entrou, da Realizações. Eu até entrevistei o Dalrymple sobre esse livro, onde ele diz que todo bandido racionaliza. Então, por que a faca entrou? Porque uma vez ele estava conversando com um assassino que matou uma pessoa com faca, e aí o cara, em vez de dizer eu esfaqueei, ele falou a faca entrou. E ele disse que isso é muito da mente do criminoso. O criminoso diz assim, por exemplo, ele conversou com outro que matou alguém numa briga de bar. E aí ele era o psicólogo da cadeia, ele tinha que conversar para avaliar se o sujeito tinha consciência do que estava fazendo, se não tinha, para dar aquele laudo psiquiátrico para o bandido. Então, esse era o trabalho dele. Ele ficou 15 anos trabalhando nisso, como psiquiatra forense. E aí ele conta, por exemplo, de um sujeito que se meteu numa briga de bar e matou alguém nessa briga. E aí ele perguntou, e aí, como é que foi? Aí o cara falou assim, bom, eu estava no bar e aí começou uma briga. Como começou? Do nada? Entendeu? Ele brigou. Mas a tendência do bandido de racionalizar começou uma briga. Ele se afasta, como se não fosse ele. Entendeu? Isso muito de como as pessoas racionalizam as coisas. Então, tem muita gente que não quer ver muita coisa que está acontecendo, e ela racionaliza. Ah, todo político é assim mesmo. É o centrão. Enfim, cada um vai ter uma explicação. Não tem jeito. Como é que se governa o Brasil se não for assim? É o jeito. Entendeu? Rouba mais faz e tal. Mas por quê? Porque essas pessoas compraram um argumento moral lá atrás, que o Bolsonaro, ele é a única salvação do Brasil contra o comunismo. Então, por isso que, em termos arquetípicos, eu sempre digo que ele é o São Jorge. E o São Jorge precisa do dragão. No dia que o dragão morre, São Jorge se aposenta. Ele não tem mais função, entendeu? E, então, assim, um político como ele precisa de inimigos o tempo inteiro. Ele precisa dessa narrativa. Ele gosta do conflito. Ele quer estar na guerra. Ele precisa, porque isso justifica ele. Porque, senão, se ele não tem um inimigo, se ele não tem um dragão para combater como São Jorge, ele vai ter que ser avaliado pelas políticas, ele vai ter que ser avaliado, cadê as reformas? Não é um governo liberal? Cadê as privatizações? Cadê a reforma tributária? Cadê uma série de coisas que quem é liberal, como eu, que a gente tinha uma expectativa, que foi vendido para a gente, o posto Ipiranga, vem aí, o Paulo Guedes, etc. e tal. Passaram 3 anos, o que a gente viu? A reforma da Previdência do Temer, entendeu? Qual foi aí a grande... Entendeu? Porque isso é outro ponto também interessante. O ministério que o bolsonarismo mais bate o peito e se orgulha é o quê? É o Ministério da Infraestrutura.
Isso é uma visão não liberal, isso é uma visão estatista. Isso é uma visão do governo militar, do governo Médici, que era construir a Transamazônica, construir a Ponte Não, e o Rio-Niterói. próprio Bolsonaro, assim, as intervenções que ele fez esse ano na economia, né, na própria Sim, Petrobras, são de uma visão de quem totalmente quer, intervencionista. né, O termo técnico intervencionista, é que é uma coisa que era intervencionista. criticada pela equipe econômica que acompanhava ele. Deixa eu até Ale, ver se eu... fala, que senão... está o livro? Opa, É que a gente está chegando aqui perto de 1 hora. Vou te tá. perguntar a última aqui para te Vai me deixar também. cortando, porque eu falo muito. Vai, fala. Nada, eu falo pra caramba também. Então, para a gente terminar de vender meu peixe aqui, Tá. se você fosse sugerir uma segunda temporada aí, o que você acha que a gente tem que explicar? Esse governo, ou enfim, essa Olha, perda de rumo aqui agora? olha, tem uma coisa que o brasileiro entende. Porque é um governo fascista, eu não sei quem, papapá. Eu já, até quem é contra o governo às vezes se perde. Porque a alt-right, umas bobagens, entendeu? Aliás, para quem fala essas besteiras, eu recomendo, por exemplo, que eu não sei se está aqui. Não, acho que está lá no meu quarto. A Lilia Schwartz escreveu um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Leiam esse livro. O autoritarismo no Brasil é tão velho quanto o Brasil. Ou então leiam livros sobre o integralismo. Eu devo ter algum aqui, ó, por exemplo. Eu tenho vários. Tenho uma coleção, ó, O Fascismo de Camisa Verde. É um livro aqui, eu tenho vários sobre integralismo. Que era o fascismo mesmo, brasileiro. O Plínio Salgado se encontrou pessoalmente com o Mussolini e ele voltou ao Brasil e fundou um movimento que era abertamente uma versão do regime fascista italiano no Brasil. Então, você não precisa ficar buscando explicações. Por que a alt-right? Não, o Brasil é um país que tem uma história muito sólida no autoritarismo. O Vargas, que é o presidente que ficou mais tempo, ficou 19 anos no poder, que é o mais referenciado, que é o que tem mais fãs até hoje, ele foi um ditador brutal. O Estado Novo foi a ditadura mais brutal da história do país. Sim. O Flinto Miller, que era o seu chefe de polícia, ele montou no Rio de Janeiro, aqui ele montou uma Gestapo. Eu não estou exagerando. Ele era nazista, ele usava um pin com suástica, ele foi em missão oficial para a Alemanha nazista e ele se encontrou com o Himmler em pessoa, com o chefe da Gestapo, e ele voltou da Alemanha nazista com todas as instruções do Himmler de como se montava uma Gestapo. E ele montou uma Gestapo aqui. Então, assim, o Brasil tem uma história ligada ao autoritarismo que não começou ontem. Então, o que acontece? Se a gente entra numas de ficar fazendo acusações muito abstratas, de ciência política e tal, eu acho que isso tem menos tração. Tá? Também, como, por exemplo, a Val do Açaí. Aparentemente, quem é a Val do Açaí? Era a faxineira da casa de Angra, que até aparece muito no seu podcast, que se fala dessa casa lá de Angra, que ele tinha, ou tem, se não me engano. Lá tem uma passagem divertidíssima desse momento, casa de Angra, de uma vez que, enfim, ele recebeu umas pessoas em casa, que não sei quem ouviu aqui, quem já ouviu o podcast, quem não ouviu, mas assim, que me contaram que ele começou a fazer um tour e mostrar as armas que ele tinha dentro de casa, e ele estava assim, de sunga, com uma pistola na sunga, e falou, se acontecer alguma coisa aqui, você pega a arma e resolve. Bem Bolsonaro, né? Bem aquela característica dele. Só esse parêntese. Pois é. Então, assim, pelo que dizem, a Val era a faxineira da casa. E ele, para não pagar o salário dela, ele deu um emprego público para ela, lá de 1.000 e poucos reais, eu acho, alguma coisa assim, para ela fazer faxina na casa dele de Angra. Tá? Isso é o que está na imprensa, tá? Isso é o que a gente lê por aí. É bonito? Não é. Agora, em tese, um crime de R$ 1.000 por mês, entendeu? Não é uma coisa que, para o brasileiro que acha que o PT roubou 300 bilhões do BNDES, que fez o Petrolão, que quebrou a maior empresa do país, que é a Petrobras, que dava dinheiro para o Porto de Mariel, que fez aquela refinaria de Abreu e Lima lá em Pernambuco, que o orçamento era 2 bi, já virou 40, que metade do dinheiro era para vir da Venezuela, nunca veio $1 da Venezuela, e a gente continua pagando e aquilo lá, enfim, tudo que a gente sabe, tudo que é verdade, tá? Que é verdade.
essas pessoas falam, pô, entre os R$ 1.000 da Val e todos os outros escândalos que a gente viu, eles não estão no mesmo patamar. Então, o que acontece? Eu acho que o jornalismo que estiver investigando mesmo a sério para mostrar e para esclarecer a população em relação a como o Jair ou a família dele lida com o dinheiro público, eu acho que o foco é todo no foco que você está dando, entendeu? Em coisas que o brasileiro entende, entendeu? Por exemplo, corrupção e tal, ou até, eventualmente, essa coisa, por exemplo, dessa mágica de compra e venda de imóveis, né? Desse mercado de comprar dezenas e vender dezenas de imóveis e tal, que eu não vejo isso ser explorado como, por exemplo, o triplex do Lula foi explorado. É um apartamento, é um triplex que ele ganhou da OAS, que a gente sabe que isso deu cadeia para ele, e isso estava na imprensa todo dia, todo dia, todo dia. Eu acho que não tem um brasileiro que não tenha ouvido falar do triplex do Guarujá. Entendeu? Não. Agora, eu acho que tem muito brasileiro que nunca ouviu falar dessas transações de imóveis da família Bolsonaro. Por quê? Porque não se dá foco nisso. Entendeu? O pessoal está dando foco. Mas vai ouvir amanhã, viu, Ale? Amanhã, quem quiser, pode ouvir. Tem bastante história de transação de imóvel com dinheiro em espécie, bem explicadinho para quem quiser entender amanhã no último episódio. Então, assim, aí você começa a chegar em coisas que o brasileiro entende. Mas a conexão causal, que talvez seja a mais destruidora de todas, é quando realmente se provar, se acontecer, tá? A gente aqui tem que ter todos esses asteriscos, né? Para não ter dor de cabeça jurídica, né? Então tá tudo, tem o benefício da dúvida, está investigando, blá, 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 tá? Mas se chegar à conclusão de que houve corrupção no Ministério da Saúde e centenas de milhares de brasileiros morreram por causa de uma atitude dolosa, criminosa, onde... Porque eu já vi, por exemplo, assim, não, foram pagar mais caro para a Covaxin por causa daquele desespero de comprar vacina em janeiro. E em janeiro tinha... Eu acho que até o senador Marco Rogério foi por essa linha uma vez, eu não me lembro. Mas vem cá, mas por que não comprou a Pfizer antes? Por que não comprou a AstraZeneca antes? Sim, passou meses sem responder um e-mail da Pfizer, né? Que era uma das melhores vacinas disponíveis. E ministros da saúde foram demitidos por causa disso, né? Quer dizer, isso foi feito... o governo Bolsonaro teve 4 ministros da saúde. Dos 4, 3 médicos e um general. A bandalheira foi toda em cima do general, né? Durante a gestão dele. É coincidência? Não é? Entendeu? O general Pazuello chegou a fazer uma live ao lado do Bolsonaro dizendo: a minha política ele manda e eu obedeço. Isso está em vídeo. Entendeu? Então, e quase tudo que a gente está vendo aí de escândalo aconteceu nesse período, né? Então, enfim, tem que investigar. Agora, se investigar e se achar que a compra das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, elas foram atrasadas de propósito. Vamos lembrar que a própria Coronavac era, porque chinesa, não, é do Butantan. Negligenciado para favorecer a Covaxin. Isso, a Coronavac foi atacada de todas as maneiras, das mais brutais, feitas por um patrimônio nacional, que é o Instituto Butantan. É um orgulho nacional o Butantan. O Butantan tem mais de 100 anos de serviço prestado ao Brasil. Entendeu? E a maneira como a imagem do Butantan foi achovalhada, achincalhada. Foi um horror. Um horror. Entendeu? Todo mundo que trabalha lá, tanto pesquisador sério. Entendeu? Se nós aqui... Quem é que não tomou uma vacina na infância de sarampo, BCG e tal? Entendeu? O Brasil sempre foi um exemplo mundial em vacinação. Entendeu? E por questões políticas, a maneira como esse patrimônio nacional foi atacado em 2020, que foi o ano crítico de comprar vacina, de começar uma grande campanha de vacinação, onde a gente não tinha nem 200 mil mortos quando virou o ano. E aí a gente chega esse ano e nós batemos mais do que o dobro, né? Estamos chegando a 600 mil mortos. E se chegar a uma negligência criminosa e dolosa para roubar, para corrupção, para ganhar dinheiro, para botar $1 ali, sei lá quanto, para superfaturar compra de vacina. Você vai lembrar, por exemplo, que em janeiro, quando começou essa história da negociação com a Índia, o governo brasileiro pegou um jato e mandou pintar, foi uma coisa ridícula,
para ir com um jato Sim, nem decorado. tinha o que buscar ainda, não estava nem pronto. Isso, e era um jato que estava fazendo falta para as pessoas em Manaus. Aí deu um Não, e teve um escândalo. gasto de dinheiro também para essa viagem que teve que ser adiada, não aconteceu. Tudo Isso, e errado. aí, exatamente. E aí, em tempo, aquela história, a vontade de cometer o mal feito existia. Agora, em tempo, o escândalo apareceu e se conseguiu usar o avião porque tinha que usar, que era levar respirador para Manaus, com a quantidade de gente que estava morrendo asfixiada em janeiro em Sim. Manaus. E esse avião, que era importante para levar respirador para Manaus, ia fazer passeio, ia fazer fanfarronice na Índia, que não só era propaganda, fanfarronice, que ia deixar a gente morrer asfixiado em Manaus, como agora está aparecendo que era também para roubar. Entendeu? Era e roubar no meio de uma pandemia. Então, eu acho que se isso aparece, Gravíssimo. fica difícil de explicar. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um momento delicado do Brasil, onde a gente precisa mostrar essas coisas graves, coisas importantes e coisas que estão além da ideologia. Por isso é que eu acho que também, para fechar, a esquerda mais lulista, ela está fazendo um desserviço ao Brasil. Porque quando vai uma manifestação para a rua para reclamar, aí aparece aquele bando de gente de vermelho pedindo a volta do Lula e fazendo quebra-quebra em agência bancária. Desculpa, vocês estão fazendo propaganda para o Bolsonaro quando vocês fazem isso. Entendeu? Não é hora disso. Aprendam com as manifestações bem-sucedidas de 2015 e 2016, que conseguiram o impeachment da Dilma. Eram pessoas de verde e amarelo, patriotas, pedindo reforço da Lava Jato, investigação e impeachment por causa das pedaladas fiscais, do Petrolão e todos os escândalos. Não era uma campanha presidencial para ninguém. Tanto que a participação da família Bolsonaro durante 2015, 2006 é nula, é zero. Eu vou falar, inclusive, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Desculpa se eu estou falando muito, mas eu estava num caminhão de som em Copacabana, numa manifestação em 2016, e eu vi o Jair Bolsonaro andando na rua, ali na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica. Eu chamei ele para subir. Eu estava com o microfone na mão e do lado estava aquele comediante, o Marcelo Madureira, que era do Cacete Planeta. Ele até ficou meio bravo, ele não gostou que eu fiz isso, mas dane-se, não devo nada a ele. Eu vi o Bolsonaro lá embaixo e eu chamei ele para subir. Não, sobe, vem discursar e tal, não sei o quê. Porque ele, em 2016, ali naquela época, ele era um deputado ali, muito pouco expressivo e tal. Era sei lá, o Cabo Daciolo da época. Ele ganhou tração a partir da virada ali de 2016, principalmente a partir de 2017, num uso muito inteligente das redes sociais, né? E todas as histórias que aí a gente sabe. Então, vamos aprender com o que aconteceu em 2015, em 2016. Quem estiver querendo fazer manifestação, quem quiser pedir impeachment, quem quiser denunciar roubalheira em Ministério da Saúde, quem quiser denunciar esse massacre que está acontecendo dos brasileiros por incompetência ou por malversação de recursos públicos, bota uma camisa verde e amarela, pensa no Brasil e não sai de camisa vermelha fazendo propaganda de candidato, fazendo quebra-quebra, porque você, se fizer isso, você está ajudando a reeleger o senhor Jair Messias Bolsonaro ano que vem. Respeito a sua opinião, mas é que o verde e amarelo, para que, assim, quando a gente anda e conversa com o pessoal da esquerda, assim, as identidades nacionais estão muito hoje identificadas com o bolsonarismo. Às vezes a gente escuta de pessoas de centro até, enfim, e até de esquerda, essa dificuldade, né, de voltar a se apropriar do hino, de voltar a usar verde e amarelo. Rápidas. Sabe? Sobre isso, rápidas. A primeira o Fernando Collor de Mello, quando ele queria fugir do impeachment, ele também pediu verde e amarelo. E quem apoiava o Collor, se você vai lembrar, o logotipo do Collor, o L era um verde e amarelo. Era verde e amarelo. E durante um tempo, o verde e amarelo era associado ao Collor. Passou. Entendeu? Essas coisas passam. E outra coisa que eu ia te falar é que desde sempre a esquerda faz manifestação de vermelho, não começou ontem. Sim. Eu sou mais velho que você, eu tenho 51 anos de idade. Claro, então, sempre. Eu já cobri manifestação de esquerda sempre, tem muito vermelho. E que também, enfim, é democrático, eles têm direito de usar. Exatamente. Então, assim, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem direito de fazer o que você quiser.
mas você tem direito de Uhum. saber as consequências do que você está fazendo. Eu só estou Claro. alertando para as consequências. Agora, fazer, você tem Tem, livre-arbítrio para para fazer o que quiser. encerrar sobre isso, tem um filme que eu acho que é super interessante sobre essa discussão, a questão de identidade e de tentar convencer uma base mais heterogênea de forças, que é aquele filme chileno que chama No, que é um filme sobre a Sim, campanha para, enfim, o fim para ter uma eleição pelo fim da ditadura, né, pelo fim do governo militar no Chile. E aí eles chamam um publicitário que tenta justamente fazer com que o grupo que vai defender o fim da ditadura, fazer as pessoas votarem, né, pelo não, para não fazer aquela imagem clássica da esquerda. Tentar fazer uma campanha com uma outra identidade que agregasse mais pessoas. Acho que é um pouco nessa toada aí que você está sim. falando, eu entendo o que você quer dizer. Eu vou te dar um Quero te exemplo mais agradecer, viu? recente. Só uma coisa, eu vou te dar um exemplo mais recente, que foi a eleição Fala. americana. Os Estados Unidos é um país dividido quase meio a meio entre republicanos e democratas, entre, direita e esquerda. No momento em que, naquele fatídico 6 de janeiro, uma parte muito pequena, mínima, de eleitores do Trump invadiram o Capitólio, eles jogaram uma mancha em cima de toda a direita americana, entendeu? Que me Sim. atingiu pessoalmente. Eu me identifico com a direita americana ideologicamente em muita coisa, e fiquei muito triste, porque eu acho que aquela pessoa, aqueles malucos lá de xamã, de chapéu de chifre, aquelas pessoas não representam o Partido Republicano, entendeu? Mas, infelizmente, essas pessoas fizeram esse ato translocado, morreu gente, invadiram o Capitólio, que é esse lugar sagrado da democracia americana, e a direita americana vai pagar um preço por causa disso. Então, eu estou falando também porque isso já aconteceu com o meu lado, entendeu? Sim. Então, é um cuidado. Cada um tem que cuidar dos seus radicais. Os muçulmanos falam, nem todo mundo é homem-bomba. Concordo, mas então cuida dos seus. Por quê? Toda vez que tiver um homem-bomba, o que ele fizer vai manchar no moderado. Então, você, dentro da sua possibilidade, dentro dos seus recursos, tente desestimular o homem-bomba, porque mesmo que você não esteja lá, não tenha colaborado, aquela bomba vai manchar Tem consequência, tem impacto. Em você, exatamente. Então foi só esse meu ponto. Ale, obrigada, viu, pelo papo. Fiquei super feliz de ter você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, enfim, sobre o podcast, sobre políticas, cenários do ano que vem, entender um pouco. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar, pessoas que pensam diferente, todo mundo pensando a mesma coisa não ajuda. Então, fico super feliz de ter conversado com você aqui. Obrigada por tudo, viu? Olha, eu que agradeço. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho e eu não só estou muito honrado de ter sido chamado para essa conversa, como ter sido chamado para essa conversa nessa semana, onde vamos dizer, os holofotes do Brasil estão virados para você, para o seu trabalho. Essa é a Juliana Week, entendeu? Juliana Fashion Week. Então, assim, eu me sinto um cara com pulseira VIP no camarote, assistindo aqui de um lugar privilegiado, a Juliana Fashion Week. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, muito obrigada, ótimo. viu? Estou à sua disposição para quando você quiser. Um beijo. Tá bom, um beijão. Todo mundo que estava aí. Obrigadão para quem acompanhou a gente. Eu queria até, alguém perguntou aí se eu sofri ameaça, eu quero esclarecer que não, tá? Não sofri nenhuma ameaça, não, tá tudo bem, tá? Obrigadão pela preocupação, gente. Obrigado. Um beijo, Ale. Continuar essa conversa, sigam as redes sociais da Juliana. A minha arroba aqui no Instagram é fala_Borges. Tá? Então, quem quiser continuar essa conversa depois, continue seguindo a gente nas redes sociais. Um grande abraço. Boa noite. Isso aí. Boa noite. Tchau, tchau. Agora é você que desliga.